Oi, gente, bom dia, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de princípios de eletricidade e magnetismo. Oi, Reinan, boa tarde, bom dia, oi. A gente vai ser assim até o final do semestre. Como vocês estão? Passaram bem aí da nossa última aula para cá? Bom, a gente veio falando aí nas últimas aulas, na última aula especificadamente, sobre corrente elétrica, e aí a gente começou a olhar circuito, né? E na análise do circuito, como identificar a corrente, pontos em que a corrente elas, né, mudava ali na bifurcação, depois voltava a bifurcação. Oi, Nicolas. Éder, oiê. A gente também viu sobre resistência na aula passada, como num circuito calcular resistência equivalente, como que elas estavam dispostas, né? Oi, Nicolas, Nicolas com K. E aí foi Nicolas com C já também. Evelyn, oi, boa tarde, bom dia. Deixa eu peraí que eu fiquei sem espaço no chat. Hendrik, oiê! Oi, galera, todos bem-vindos aí. E quando a gente falou dessas resistências, olhando essa associação, se a associação era em série, se ela era em paralelo, oi, Christian, bem-vindos todos. E aí, para calcular a resistência equivalente. E a gente viu que como que era a resistência equivalente quando elas estavam associadas em série e a resistência equivalente quando elas estavam associadas em paralelo. A gente também viu ou falou, oi Maria Carolina, como olhar para esse circuito e transformar um circuito complicado com várias resistências em paralelo, em série, tananana, num circuito simples em que nós temos uma fonte, Matheus, bom dia, boa tarde, oiê, em que nós temos um circuito simples, uma fonte, a corrente e uma resistência ali atuando. Oi, Rony, para que a gente possa calcular, então, todos os assuntos relacionados a isso. Eu falei assim para você, gente, ó, fica aí com essa tarefa aí, calcula aí esse circuito, o circuito não, desculpa, a resistência equivalente, porque a partir da próxima aula a gente vai começar a falar de malhas e calcular as malhas e entender como que se dá esse cálculo através das malhas de um circuito. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Deixa eu colocar o cabelo aqui para dentro do fone, porque assim ficou bom não. Vamos ver se para dentro do fone fica melhor um pouco. Quer ver que também não ficou bom? Ficou bom também não, mas não ficou legal não. Deixa ele aqui mesmo, tá bom. Oi, Henrique. Vamos lá, então? Hoje a gente vai abordar qual é essa lei das malhas, olhar um circuito e identificar se ele é constituído de malhas, quais são essas malhas, como calcular essas malhas, tá? A gente vai começar a olhar esses pontos e tem alguns exercícios que eu quero que você faça. Então, se não, você não está com caderno aí, calculadora, caneta não é bom não, porque às vezes a gente erra e aí rabisca assim, né? Não é bom ficar passando errorex, não. Sabe o que é errorex? Branquinho, aquele negócio corretivo. Lápis é melhor, porque aí o lápis você vai apaga, né? Então vamos lápis, borracha, seu caderno aí de anotação da disciplina, tá? Tá com ele aí? Se não tá, a calculadora vai pegar rapidinho. Enquanto isso, eu vou falando algumas coisas, porque semana passada a gente não se viu, oi Alex. Então vai que a gente esquece algumas coisas, né? O nosso chat está aberto, isso tudo é para dar tempo de você ir lá buscar o caderno caso você não pegou, entendeu? Nosso chat está aberto para que a gente possa ali falar, comunicar, nosso canal de comunicação direto, eu e você e eu, nós todos. E então, utilizem e abusem do chat para que a gente possa tratar os assuntos aqui, os conteúdos que nós estamos olhando e falando. No decorrer da aula, vocês vão ver que eu vou fazer assim, ó, olhando aqui nesse cantinho, tá vendo? Por quê? Hoje eu esqueci de trazer o óculos, né? E o meu óculos, ele não é para uso direto. É só para quando a gente vai trabalhar com telas do computador e tal, leitura. E aí eu esqueci hoje. Então, a hora que aparece aqui no chat uma mensagem sua, dependendo de onde eu tô, pode ser que eu tenha que fazer assim, ó. Sabe igual aquelas pessoas bem velhinhas que não enxerga a hora que tira o óculos? É a professora que nos fala aqui, ó. Então, a hora que você for escrever alguma coisa, você vê eu fazendo assim, olhando nessa direção, é porque eu tô tentando ler o que tá escrito no chat, que vergonha, né? Essa parte que a gente faz assim, quando você não tá enxergando uma coisa direito e você faz assim, ela é explicada fisicamente do porquê.
tanto pela íris, pelo foco que o seu olho vai dar. Então, você está forçando aquilo que o óculos faz. Por que eles falam que a gente fica com a vista cansada? A pessoa que precisa usar óculos e não usa dá dor de cabeça. Porque a gente força o olho a fazer constantemente o papel do óculos. Então, por isso que a gente faz assim, ó. E aí você consegue enxergar melhor. Olha que diferença, ó. Nossa, é como se eu, assim, sem óculos, assim colocasse óculos. Mas eu não vou dar aula para você assim, né? Poxa vida, não vai dar certo. Então, se você olhar, eu ali olhando para o lado, é porque eu estou olhando o chat e lendo o que você está escrevendo para mim, tá? Mas pode escrever, tá bom? Eu estou esperando mesmo a sua interação, porque esse é o momento mais gostoso do meu dia, do meu sábado, da semana. Eu espero a semana inteira para vir aqui encontrar vocês tão bom conversando comigo aí no chat, tá? Pronto, já deu tempo de você ir buscar suas coisas. Mas eu não podia contar esse negócio porque, ó, tá faltando um trem aqui na cara da professora, né? Acho que é a primeira vez que vocês me veem sem óculos. Então, em algum momento, eu vou fazer assim para olhar o que tá escrito ali no chat. Mas manda, tá? Porque é nosso canal de comunicação direta. Eu quero conversar com você, uai. Faz uma semana que eu não interajo com vocês, já dá saudade? Então, faz favor de ir conversando comigo, tá bom? Eu vou dividir o quadro com você e a gente vai conversando, vai falando sobre isso. Pode ser, dependendo da área de atuação sua ou dos cursos que você já fez, você já viu alguma coisa sobre isso. Então, pode ser que não seja novidade. Pode ser que seja novidade, tá? Então, eu vou tratar isso como para todo mundo fosse novidade. E seguindo a teoria que a gente falou, nós falamos sobre a lei de Ohm, né? Obrigada, Eduarda, obrigada de coração. A gente falou sobre a lei de Ohm, que relaciona a tensão e a potência com a corrente, né? A gente vai aplicar isso hoje também para identificar alguns pontos. Então, a gente vem construindo aí alguns conceitos e eu vou partir dessa construção nossa de conceito. Então, pode ser que a aula para você hoje não seja tão novidade, mas pode ser que seja. Então, a gente vai caminhando juntos aí. A Eduarda falou assim, professora, feliz dia dos professores. A Tamires também, obrigada. Vale hoje sim. A Tamires falou, foi ontem, mas vale hoje. Vale, obrigada, gente, obrigada. E aqui eu também quero expressar a minha gratidão e meu reconhecimento aos meus professores, que me deram a formação necessária ao longo de tantos anos aí de estudo para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje. Então, eu também quero expressar minha gratidão a eles. E a gente sempre tem um que a gente lembra com um carinho a mais, né? Sempre tem um que faz parte da minha história de vida e eu vou partilhar com vocês quem é essa pessoa, se vocês quiserem ver a carinha dele. O nome dele é José Braz Barreto de Oliveira e é uma pessoa, assim, é um professor, foi fundamental na minha formação, tanto científica quanto acadêmica, professor de iniciação científica, mestrado, doutorado, e acaba virando amigo da gente, né? Então, eu fico aqui, expresso a minha gratidão por ele, porque ele me ensinou muito e me ensina até hoje, viu? Não só com relação aí a conceitos, conteúdos e o desenvolvimento científico, acadêmico, profissional, não, mas com relação à vida também, né? E esses professores, não que os outros não sejam importantes, mas sempre tem um que a gente leva com carinho especial no coração. Fica a minha gratidão aí também a todos eles, e em especial esse que aí, professor aqui, eu falo que mudou a vida, mudou a minha vida, mudou para muito melhor. A gente sempre tem um que muda a vida da gente, né? Esse é o meu. Bora lá então, porque agradeço vocês o carinho e também expresso meu carinho a todos os professores. Vai que a gente tem um professor aí também no meio do caminho. Obrigada, Nicolas. Porque às vezes a gente olha professor só como professor, mas pai, mãe, vovó, tio, tia também é professor. A gente também vai ensinando algumas coisas aí. Parabéns para a galera toda aí. Bora lá então? Bora fazer esses cálculos aí, entender essa relação das malhas. Christian, eu acho que é no final do semestre, mas dá uma olhada lá no seu AVA, que lá tá descrito certinho a data, tá? Vamos falar sobre essas leis da malha. Eu vou dividindo aí o quadro com vocês, mas eu continuo com o olhinho aqui no chat, tá? E se você tiver dúvida, vai perguntando que a gente vai resolvendo juntos. Bora lá então. Hoje já é nossa aula 8, passa muito rápido. A gente está na unidade 3, seção 2 do livro, então passa rapidinho, vamos aí caminhando para essa nossa disciplina. Quando a gente fala sobre a lei das malhas, a gente vai adentrar e abordar os circuitos elétricos. Nessa descrição dos circuitos elétricos, a gente precisa entender
O que é um circuito elétrico? E os circuitos elétricos comerciais, eles podem ser um pouco complexos. E eles precisam ser estudados de uma maneira organizada. Porque, por exemplo, esse estudo dos circuitos que são um pouco mais complexos de uma maneira organizada, eu gosto de falar que é mais ou menos como uma receita de bolo. A gente precisa identificar algumas partes desse circuito, e aí a gente precisa, através dessa identificação das partes, sair analisando algumas coisas que vão se repetindo, independente do circuito que a gente for trabalhar. Então, obrigada, Nicolas com K e Nicolas com C. Então, a gente, seguindo essa receitinha de bolo, fica mais fácil avaliar e analisar o circuito elétrico. E nessa descrição dessa receitinha de bolo, a gente precisa identificar primeiro os 3 elementos essenciais de um circuito. E esses elementos, eles são conhecidos como nós, ramos e malhas. Então, vamos lá, começando a nossa receitinha de bolo para que a gente possa estudar um circuito elétrico de maneira organizada. A hora que eu olho um circuito elétrico, eu preciso identificar esses 3 elementos, que são essenciais para o desenvolvimento aí da minha análise do circuito elétrico. Eu preciso saber quem é um nó, quem é um ramo e quem é uma malha. Ok, começando pelo nó, vamos ver cada um separadamente. Um nó, ele é um ponto no circuito que está ligado diretamente a 3 ou mais elementos de um circuito elétrico. Então, quando eu falo em nó, vai ser um pontinho ali no circuito, que nesse pontinho eu terei 3 ou mais pontos ligados a ele nesse circuito. Se eu tenho um ponto assim, ó, com 2 pontos saindo só desse circuito, dois elementos saindo desse circuito, 2 resistências, por exemplo, desculpa a horrorosidade do desenho, mas a professora não é muito boa nesse negócio de desenho, né? Então, se eu tiver só esses 2 pontos, eu não tenho um nó. Para ser um nó, eu preciso ter 3 ou mais elementos associados a esse circuito. Vamos ver esses dois exemplos aqui? Eu tenho esse ponto B, olha esse ponto B aqui, que é a junção de 3 resistências a ele. Tem o ponto E, que também é a junção de 3 resistências a ele. Professora, é sempre 3? Não. É 3 ou mais elementos de um circuito elétrico. E aí ele fala que esse nó, ele está ligando 3 ou mais elementos de um circuito elétrico. Depois nós temos o ramo. O ramo é um dos caminhos que leva de um nó até outro. São exemplos de ramos os 3 caminhos que ligam os 2 nós que nós temos. Vamos olhar aqui cada ponto desse circuito, ó, nesse exemplo. Eu tenho a fonte, ponto A, B, C, D, E e F, tá? O ponto B, ele foi separado, porque o ponto B eu tenho um nó que tá ligando essa parte do circuito a essa parte do circuito a essa parte do circuito, certo? No ponto E eu também tenho um nó, e esse nó ele tá ligando a essa parte do circuito, a essa parte do circuito e a essa parte do circuito. Então, ele fala o seguinte, já sei o que é nó, né? A gente já trabalhou com a definição de nó. Ramo é o caminho que leva de um nó a outro. Então, se eu sei, deixa eu apagar aqui agora, que nesse circuito eu tenho 2 nós, que é o nó B e o nó E, deixa eu fazer o nó aqui de novo de vermelhinho. Quais são os caminhos que me levam de um nó até o outro? Nesse exemplo aqui, eu tenho 3 caminhos que me levam de um nó até o outro. Esse caminho aqui, ó, em azul, tá me levando de um nó até o outro. Esse caminho de um nó até o outro. E esse caminho de um nó até o outro. Esses 3 caminhos ligam os 2 nós que nós temos nesse circuito, no ponto B e no ponto E. Então, o ramo, ele representa um elemento único
como fonte de tensão ou resistor. E aí, nesse caso aqui, a gente tem apenas um resistor. Aqui nós temos 2 em série, eu preciso transformar num resistor equivalente. Aqui 3 em série, eu preciso transformar num resistor equivalente. E como a gente vai fazer isso? Aplicando aquelas regrinhas que nós falamos na aula passada. Então, a gente já viu quem é o nó e já vimos quem é o ramo. Agora eu preciso saber quem é malha. Malha é um único caminho fechado, construído com 2 ramos de um circuito elétrico. Essa figura aqui que a gente está apresentando, ela mostra 3 possíveis malhas construídas com base nos ramos. E essas malhas, quais nós temos, né? Olhando com base nos ramos. Lembra que aqui nós tínhamos um outro resistor? Então, eu olhando com base nos ramos que liga de um nó até o outro, eu posso descrever 3 malhas. Quais são essas malhas? Ou a malha que pega todo esse circuito, sem aquela parte de divisão no meio, ou a malha da esquerda e a malha da direita. Então, eu tenho 3 possíveis malhas. Aí, a gente tem que em algumas bibliografias, ele não traz como malha, ele traz como laço. E ele fala que o laço é qualquer caminho fechado de um circuito, tá? Então, a malha é um caminho fechado construído com 2 ramos de um circuito elétrico. E o laço é qualquer caminho fechado em um circuito. Então, eu posso ter em um circuito várias malhas. E é por isso que a gente precisa identificar quais são as malhas para poder calcular a tensão ou calcular as informações ao longo desse circuito elétrico. Vamos pegar aqui um circuito simples, olhando esse aqui, ó. Esse circuito, para que a gente possa calcular a tensão ao longo desse circuito. Vamos pegar um que não tenha essa resistência aqui, que só tenha 2, um mais simples. Então, eu tenho aqui. Tenho esse circuito, eu tenho a corrente elétrica, não esquece que nós temos o caminho convencional da corrente elétrica, né? Então, eu tenho aí a descrição da corrente elétrica e eu tenho a tensão principal e 2 resistores, certo? Primeira coisa que eu preciso fazer para calcular a tensão ao longo do circuito, eu preciso saber qual é a tensão ao longo desse circuito. Em cada um dos pontos específicos, eu preciso saber quem é essa tensão. Para isso, eu preciso calcular primeiro a resistência equivalente. Por quê? Porque para eu saber a tensão ao longo do circuito, eu tenho que aplicar a lei de Ohm. Tensão é igual a corrente vezes a resistência, ou a resistência vezes a corrente. Vamos colocar como você está habituado, que fica mais fácil. Espera aí. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Ai, que R medonho, mas aqui está a lei de Ohm que você já conhece. Para eu saber quem é a corrente, ele está pedindo qual é a tensão ao longo do circuito. Ele quer saber a tensão em todos os pontos do circuito. Para eu saber quem é a corrente, eu tenho que calcular a resistência equivalente. Então, se eu tenho meu circuito aqui em série, a resistência equivalente será a soma das resistências que nós temos aí no percurso, R1 e R2. Para isso, eu vou aplicar a lei de Ohm e encontrar quem é a corrente que passa por esse circuito, olhando, aplicando o valor da tensão total e da resistência equivalente. Porque agora eu vou conseguir saber, através desse valor da corrente, quem é a tensão aqui na resistência 1 e qual é a tensão aqui na resistência 2. Como isso? Eu tenho o valor da resistência em 1 e 2 e tenho o valor da corrente. A gente viu na aula passada que a corrente é a mesma ali que passa por esse circuito. Então, eu vou conseguir calcular quem é a tensão no resistor 1 e quem é a tensão no resistor 2. Qual é a resistão? Opa, vamos de novo que a língua enrolou. Qual é a tensão total? A tensão total é a soma das duas tensões, em 1 e em 2.
E aí, nesse caso, eu posso dizer também que essa tensão total, ela é descrita tanto pela soma das tensões em cada um dos resistores, mas como eu sei que no resistor 1 a tensão é descrita por essa relação de resistência e corrente, e no resistor 2 a tensão é descrita por essa relação de resistência e corrente, eu posso simplesmente reescrever que a tensão total ela é a resistência equivalente vezes a corrente que atua nesse circuito, que é exatamente de onde a gente começou aí essa descrição ou essa análise do circuito para calcular quem é para nós a corrente que passa pelo circuito, certo? Isso, a tensão ao longo do circuito, para quando eu tenho resistores associados em série. Agora, e quando eu tenho uma situação de resistores associados em paralelo? Nesse caso, nós não temos um circuito de malha única. Por quê? Aqui eu tenho dois pontos que nós chamamos de nó. Quais são os nós desse circuito que é dado para nós? Lembra que o nó, ele mostra para a gente um ponto em que nós temos 3 ou mais elementos ligados a esse ponto. Então, nesse caso aqui, nós temos o ponto B, que nós temos essa parte do circuito e essa associada a ele, e o ponto C, que nós temos essa parte do circuito e essa associada a ele. Então, nesse caso, nós temos duas malhas. O resistor 1 e 2, olhando essas duas malhas, eles estão associados em paralelo. Então, se esse resistor 1 e 2 está associado em paralelo, eu posso calcular qual é a sua resistência equivalente, porque eu quero transformar esse circuito num circuito mais simples, para que a gente possa aí, de alguma forma, ir conhecendo a tensão em cada parte desse circuito ou a tensão total nesse circuito que é dado. Assim, nesse caso, calculando a resistência equivalente agora para os resistores associados em paralelo, eu tenho que somar os seus inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente de 1 e 2 é igual a 1 sobre a resistência de 1 mais 1 sobre a resistência de 2. Aplicando o mínimo múltiplo comum para fazer essa soma, nós temos que essa resistência equivalente é o produto de R1 com R2 dividido pela soma de R1 e R2. E aí eu posso reescrever esse circuito agora, colocando aqui um único resistor, que é o resistor equivalente dessa associação em paralelo. E aí, nesse caso, em que nós temos um circuito de duas malhas, dando essa tratativa dos resistores associados em paralelo e calculando a resistência equivalente, eu consigo transformar em um circuito de uma única malha. E através desse circuito de uma única malha, eu sei quem é a sua tensão equivalente, a sua tensão total, através da resistência equivalente vezes a corrente equivalente nesse ponto aqui, ó. Então, eu consigo calcular essa tensão equivalente. Como os resistores 1 e 2 aí, eles estão diretamente ligados nos nós, então nós sabemos que cada um deles está individualmente submetido à mesma tensão, que é a tensão relacionada à resistência equivalente. E se eu quisesse saber quem é essa resistência aqui em V3, a gente faria o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente para aquele cálculo da tensão em cada um das resistências atuantes. Vamos ver um exemplo aí da tensão aplicada. E eu quero que você faça o que é bem simples. É exatamente aquele exemplo que nós vimos inicialmente da associação em série, só que agora ele traz números para nós. Então, ele fala que uma bateria de 9 volts para um circuito aí, de uma única malha. E aí nós temos dois resistores. Deixa eu mudar a cor, que eu não gosto de azul, gosto da vermelhinha. Nós temos o resistor 1, que tem a resistência de 6 ohms, e o 2 de 12 ohms. E ele fala assim,
encontre a tensão aplicada individualmente sobre os resistores 1 e 2. Então, ele está querendo saber quem é o V1 e ele está querendo saber quem é o V2. Bora lá, eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, pelo menos para organizar esse exercício, para depois a gente ver juntos aí como que ficou essa resolução, tá? Não esquece que primeiro você tem que calcular a resistência equivalente, depois a corrente que passa por esse circuito, e aí sim calcular a tensão em 1 e a tensão em 2. Menino do céu, mas estava chovendo? Foi um trovão? O que foi o que você está falando, professora? Fui desligar o meu videogame da extensão, escutei um barulho, arranquei tudo da tomada. Foi um curto-circuito? O que aconteceu aí, Nicolas? Conta para mim. O que aconteceu para que desse esse barulhão todo aí? Foi realmente o barulho ali da extensão? Conta para mim, que agora estou curiosa, sou curiosa. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Se tiver com dúvida, pergunta. Se não chegou no resultado, também pergunta, viu? Pergunta não, coloca aí no chat para que você possa dividir comigo. É isso aí mesmo, Itamar, certinho, só não esquece de colocar a unidade, tá? Que é volts. Renan colocou a unidade, perfeito, é isso mesmo. Vamos lá então para a gente ver, não é difícil, né? Também tem esse exemplo aí no livro de vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a resistência equivalente, que é simplesmente somar a resistência, já que eles estão em série, somar a resistência do resistor 1 com o resistor 2. Feito isso, eu preciso calcular a corrente que atravessa esse circuito. E para isso eu vou usar a tensão da pilha, da bateria, e a resistência equivalente dos resistores. Fazendo o cálculo matemático, essa corrente é de 0,5 ampere. E depois, por fim, se eu tenho a resistência em cada um dos resistores e a corrente que atravessa o circuito, eu consigo calcular a tensão em cada um desses resistores. No resistor 1, a tensão é de 3 volts, no resistor 2, a tensão é de 6 volts. E é importante porque quando a gente soma, tem que dar o valor total ali que foi apresentado para nós. Menino do céu, Nicolas, cuidado, perigoso. Já lembrou da professora na hora, né? Falando, sabia que lembrou. Vamos continuar aí, então, essa abordagem. Ó, esse exercício, ele tá lá no seu livro texto da disciplina, tá? Tem algumas... É isso mesmo, Nicolas, tá certinho, Nicolas com C. Tem algumas explicações lá, então vocês podem fazer exemplificando lá. Se eu não me engano, tá na unidade 3, seção 2. Vocês podem fazer com mais calma, depois refazer o exercício e tirar as dúvidas. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Se não entendeu, na aula que vem a gente fala sobre ele de novo, tá? Entendendo aí como cada tensão pode estar associado, aplicado em cada um dos resistores, nós vimos nesse caso que foi muito fácil aqui, deixa eu voltar, transformar aí de 2 malhas em uma só para calcular. Mas e quando não? O que a gente faz? Aí nós temos a lei de Kirchhoff das malhas. Esse nome é engraçado, eu acho esse nome engraçado, Kirchhoff, porque tem uns que falam de um jeito, tem outros que falam de outro, enfim. Eu aprendi a falar assim, Kirchhoff das malhas, tá? Quem foi? Vamos falar um pouquinho sobre esse cara aí, quando ele viveu e o que ele acabou trabalhando aí, né, nessa descrição da lei das malhas. Ele descreveu essa lei para que fosse possível o cálculo da análise dos circuitos eletrônicos aí de uma maneira geral. Kirchhoff, o nome dele completo era, eu não sei pronunciar, tá? Porque ele era alemão, mas é Gustav Robert Kirchhoff. Ele viveu aí lá por volta de 1820 até 1880. Ele era físico alemão.
E ele trabalhou em cima dessa análise dos circuitos elétricos. E através dele foram possíveis a enunciação, ou seja, ele enunciou duas leis básicas com relação às correntes e tensões em uma rede elétrica ou um circuito elétrico. As leis de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff e a segunda lei de Kirchhoff, juntamente com a lei de Ohm, que relaciona a tensão com a corrente, formam a base da teoria dos circuitos que são avaliadas. O Kirchhoff, ele era filho de um advogado e com 18 anos, ele ingressou na universidade e aí, mais tarde, tornou-se professor universitário lá em Berlim. E o seu trabalho se deu especificadamente com relação à espectroscopia, com colaboração do Robert Bunsen. Sabe, na química não tem aquele bico de Bunsen? É desse cara aí que a gente está falando. E aí, eles conseguiram compreender ou observar um novo elemento químico que eles chamaram de césio na época, que é o que a gente chama até hoje, isso em 1860, e também do rubídio em 1861. E aí, eles também acreditam que a lei da radiação também tenha sido associado ou também tenha sido descrito por Kirchhoff. Então, Kirchhoff, além de entender essa relação entre corrente, tensão e auxiliar aí para nós a identificação dos circuitos elétricos e o cálculo dos circuitos elétricos, ele também tem um pezinho lá na radiação e na descoberta de dois elementos químicos. Foi um físico fantástico que ele contribuiu e muito para o desenvolvimento da ciência, tanto na área do eletromagnetismo, quanto também na área ali da radiação eletrônica, da radiação eletromagnética ionizante. E quando a gente fala em eletromagnetismo, né, a gente acaba falando também sobre radiação, elementos radiativos. Por quê? Porque no eletromagnetismo a gente fala na análise da onda eletromagnética e estuda a dissipação e propagação da onda eletromagnética. Na análise dos elementos químicos, a gente também estuda a propagação da onda eletromagnética. Por isso que essas relações são dadas e são possíveis. Mas qual é essa lei de Kirchhoff, então? Bom, vamos lá. A lei de Kirchhoff das malhas, nós temos aí duas descrições, né? Vamos a essa primeira abordagem. A lei de Kirchhoff das malhas ou das tensões indica que a somatória de todas as tensões de cada um dos componentes na malha do interior obtém-se uma soma zero. Lembra no exercício que a gente fez, que a bateria ela fornecia 9 volts, e aí a gente obteve no resistor 1, se eu não me engano, 3 volts, no resistor 2, 6 volts. E eu falei que a soma tinha que dar exatamente o que a bateria fornecia. Kirchhoff vem e afirma isso e fala, olha, quando eu relaciono a soma de todas as tensões, tem que dar zero, porque a bateria fornece 9, certo? Desses 9, 3 está indo para um lado e 6 está indo para o outro, usou tudo. Então, a somatória é igual a zero. Ou seja, a soma algébrica de todas as tensões em torno de um caminho fechado, de uma malha ou laço, é igual a zero. E, a professora escreveu em cima, peraí. É isso que ele quer dizer com essa soma ser igual a zero, tá? E em uma malha com N resistores associados em série, nós temos que essa tensão, a força eletromotriz, menos a somatória das tensões atuantes nessa malha, que é dada pela multiplicação da resistência vezes a corrente é igual a zero. Essa força eletromotriz, essa tensão eletromotriz, é a tensão fornecida para o circuito. E aqui a tensão em cada um dos resistores que descritos associado em série, tá? Que é a descrição aí para nós da lei de Kirchhoff para as malhas, tá? Ou da lei de Kirchhoff das tensões. Importante sobre a lei de Kirchhoff das malhas. O enunciado dessa lei diz que
Ao percorrer qualquer malha fechada, a soma algébrica das variações no potencial ao longo da malha deve ser igual a zero. Algumas referências bibliográficas sugerem que você percorra a malha em algum sentido especial, horário ou anti-horário. Entretanto, se você tiver sempre em mente a tensão fornecida com a tensão consumida, atribuindo o sinal para uma e para outra, não terá problemas em nenhum sentido, você não precisa decorar nenhuma regra de que tem que ir horário e anti-horário. Você só precisa entender, olha, a tensão fornecida é tanto. Lembra lá? Vamos voltar naquele exemplo de novo. A pilha fornece 9 volts. Positivo, fornece positivo. O resistor 1 consumiu 3 volts, negativo. O resistor 2 consumiu 6 volts, negativo. Então, eu tenho 9 positivo e 9 negativo. A somatória é igual a zero. Tá? Aí você não precisa se atentar em nenhuma regra aí, porque você já entende que se eu tenho algo que fornece é positivo, tensão fornecida, e a tensão consumida, um valor negativo. Aí você consegue aplicar aí essa lei de Kirchhoff, que diz que a somatória das tensões em uma malha fechada é igual a zero, tá? Para isso, a gente tem que também atribuir essa noção de associação dos geradores. Porque do mesmo jeito que eu tenho aí a associação dos resistores, eu também posso ter associação de um gerador. Ah, professora, mas no nosso dia a dia, onde que eu vou trabalhar com associação de um gerador? Viu? Rapidinho aqui, 2 minutos. Você tem um controle remoto na sua casa que usa 2 pilhas? O reloginho da sua casa tem 3 pilhas? Associação de gerador. 2 pilhas, eu tenho 2 geradores associados. 3 pilhas, 3 geradores associados. Pronto. Já tenho a associação do gerador. Como que eu abordo isso? Ou como que eu transformo? Ou como que eu trabalho com isso? Ótimo. Os geradores, eles podem ser associados exatamente como os resistores. E quando a gente utiliza mais de um gerador em série, a sua força eletromotriz é somada. Ou seja, a sua tensão fornecida é somada, desde que eles sejam inseridos com a polaridade correta. Né? Por isso que lá no seu controle fala, ó, uma pilha, o polo positivo é para cima, o outro polo positivo é para baixo. Se você colocar o contrário, já não funciona, não associa ali o gerador. Então, eles precisam estar associados de maneira correta, com a polaridade correta. Então, se eles estão associados em série, eu simplesmente somo essa força eletromotriz, ou seja, eu somo a tensão deles, certo? Se 3 geradores de força eletromotriz forem associados corretamente, nós teremos uma tensão total, que é 3 vezes um gerador, fornecida a esse circuito nos terminais, entre os terminais A e B. Vamos pensar, se é a pilha que você está colocando lá no seu controle é de 1,5 volts, se eu associo 3 pilhas em séries, então eu terei uma tensão total de 4,5 volts. É essa descrição que nós temos da associação dos geradores em série, tá? Se eu tenho 2 pilhas, eu vou somar as 2 tensões. Se eu tenho 3 pilhas, eu vou somar as 3 tensões e assim sucessivamente. Por outro lado, se uma das pilhas for inserida com seu terminal trocado, a tensão total será só de 1,5 volts. Porque, ó, aqui ele está falando, se essa pilha do meio for colocada errado, tá vendo aí? Eu quebro essa associação. E aí eu uso só uma pilha para essa associação. Aí entra aquela descrição, né? Ah, porque as pilhas estão ruins do meu controle, eu vou lá e coloco uma pilha nova só e volta a funcionar. Porque está consumindo mais da outra pilha, ué. Eles estão associados em série, um está consumindo outro. Agora, se você muda essa polaridade, nós temos aí apenas a utilização de um desses geradores, tá? No caso, a fonte invertida consome parte dessa tensão fornecida pelas outras pilhas, e aí não é a total. Num gerador real, há perdas que fazem com que nos terminais do gerador não seja fornecida toda a força eletromotriz. É o mesmo princípio da termodinâmica, é o mesmo princípio que a gente discutiu outro dia sobre o efeito Joule. Quando a gente tem uma fonte de energia, uma tensão ali, não é tudo ela que vai ser utilizado para o desenvolvimento daquele processo.
há algumas perdas. Numa situação real, nem toda a tensão que é fornecida é utilizada, porque eu tenho perdas ao longo do caminho. Em geral, isso pode ser modelado como se fosse um gerador ideal, acompanhado de uma resistência elétrica em seu interior, que tem uma resistência interna R. Essa resistência interna R, ela vai indicar para a gente que essa perda aí real que o gerador tem para nós. O gerador real de força eletromotriz possui uma resistência interna R e, pela lei de Ohm, consumirá uma tensão igual à resistência vezes a corrente. E aí, quando a gente trabalha com gerador real, fornecendo ao circuito uma tensão, fica que essa força eletromotriz menos a essa resistência que é de perda de um gerador real, essa resistência elétrica, que é o que a gente chama de resistência interna. Então, a tensão real é a tensão que é fornecida menos essa resistência interna. Como o circuito é composto pelo resistor da resistência R maiúsculo, utilizando a lei das malhas de Kirchhoff, nós temos que essa força eletromotriz menos a resistência interna menos a resistência do resistor tem que ser igual a zero, tá certo? Isso é para um resistor real, tá? Porque não esqueça que nessas situações nós temos perdas associadas aí à utilização. Numa situação real, eu não consigo transferir 100% do que é fornecido para o que é consumido. Eu sempre tenho aí algum caso de perda no meio do caminho. Vamos fazer um exemplo de gerador real e duas resistências elétricas. Esse exemplo, ele diz o seguinte para nós. A aplicação mais simples de um resistor elétrico consiste em circuitos e tem por função gerar aquecimento, transformando energia elétrica em energia térmica. É o efeito Joule que a gente fala. O circuito elétrico indicado é composto por um gerador real e duas resistências elétricas. Na especificação do aquecedor, está indicado que essa resistência 1 vale 100 ohms e a resistência 2, 200 ohms. E que cada condição normais de uso, a tensão 1, que é descrita para nós, ela opera em 9 volts, cuja resistência interna é de 5 ohms. Tá? Então, essa tensão foi dada aí, colocada uma pilha de 9 volts. Só que eu preciso avaliar a sua perda nessa resistência interna. E essa resistência interna equivale a 5 ohms. Qual é a corrente elétrica total que atravessa o circuito e o valor da força eletromotriz da fonte? Esse exercício, ele é um exercício que está lá no seu livro texto da disciplina. Eu vou passar com você por ele, pela resolução dele, mas depois você faça esse exercício. Vamos fazer o seguinte, a gente está com tempo. Calcula aí para mim a corrente. Acho que aí dá tempo de você calcular a corrente. Depois a gente calcula a força eletromotriz. Calcula a corrente. Não esquece que, utilizando ali a lei de Kirchhoff, eu tenho que a tensão total, que é a tensão em 1 que ele dá, menos a resistência em 1 vezes a corrente, menos a resistência em 2 vezes a corrente, tem que ser igual a zero. Calcula aí, vai. Quanto que dá essa corrente? E eu vou ficar de olho aqui no chat para eu ver você colocando o valor. Dá um tempinho aí para a gente falar sobre isso. Dá para fazer. E aí, alguém chegou na resposta? Assustaram, né? Assustaram.
Vamos, gente. Se alguém chegou aí, fala, conta pra mim quanto que dá. Não esquece que o exercício te dá atenção é 9 volts, a resistência em 1 é de 100 ohms, a resistência em 2 de 200 ohms, ele quer a corrente elétrica. Outra coisa que você não pode esquecer, que é importante, 9 volts, ele já está relacionando a tudo isso aqui, ó. Então, essa perda da resistência interna já está dentro desse 9 volts. Então, você não tem que calcular nada com relação à resistência interna nesse momento. Isso aí, tá certinho quem foi colocando 0,03. Não esqueçam de colocar a unidade que é ampere. Vamos lá então, vou dividir com vocês a tela aqui. Bom, para fazer esse cálculo, primeiro a gente tem que calcular a corrente. Então, a tensão pela lei de Kirchhoff das malhas, a tensão dada menos a tensão no resistor 1 menos a tensão no resistor 2 é igual a zero. Tensão fornecida menos a tensão utilizada no consumida no resistor 1 menos a tensão consumida no resistor 2. Como a corrente é a mesma, isolando a corrente, eu tenho que ela é de 0,03 ampere. Nas condições normais de uso do equipamento, nós temos que 9 volts é fornecido ao circuito. E aí, essa resistência interna, R minúsculo, ela é 5 ohms. Quem é, então, a força eletromotriz? A tensão fornecida é 9 volts. A resistência interna é de 5 ohms. A corrente nós calculamos, 0,03 ampere. Reorganizando a equação para calcular a força eletromotriz, é de 9,15 volts, tá? Então, essa força eletromotriz, ela é descrita, ou ela é fornecida 9,15 volts efetiva aí, tá certo? Bom, pessoal, com esse exercício, então, a gente vai finalizando a nossa aula de hoje. E aí eu peço que vocês vão lá, depois do momento que vocês forem estudar a disciplina e tal, lá na sua unidade 3, seção 2, tem a situação problema, tem o avançando na prática, tem mais exemplos para você fazer e tem exercícios ao final da sessão. Faça também. Se você ficou com dúvida no desenvolvimento do exercício, não entendeu alguma coisa, anota. A próxima aula, você já começa a aula mandando aí para mim essas dúvidas para que a gente possa resolver juntos, tá? É fundamental isso para que a gente olhe, dê mais um passo nessa nossa disciplina, para que a aula que vem a gente continue olhando isso e entenda. Essa foi a primeira lei de Kirchhoff. Qual é a segunda lei de Kirchhoff? Como calcular isso? Como aplicar isso, tá bom? Isso aí, certinho, Nicolas. Show, Éder. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Nossa aula quase voando, né? Obrigada pelo carinho de vocês, pela participação. Estudem aí, façam os exercícios aí. Professora, mas agora eu estou estudando lá do começo, eu estou com um monte de dúvida. Manda suas dúvidas. Não importa que é da primeira, segunda aula, a gente vai respondendo juntos aqui, tá? O importante é não ficar com dúvida, tá bem? Um ótimo final de semana para você. Eu te vejo na semana que vem, na próxima aula, e a gente vai continuar abordando esses conceitos, falando aí da lei de Kirchhoff, calculando as informações nas malhas dos circuitos, para que a gente possa entender melhor aí também essas relações, essas grandezas associadas a um circuito elétrico, tá? Ótimo final de semana, um bom sábado para você, boa semana que vem chegando aí, eu te vejo semana que vem. Bons estudos e até lá. Tchau, tchau.